Até o presente momento, tivemos cerca de 10 milhões e 800 mil pessoas infectadas pela Covid-19. E, infelizmente, alcançamos a marca de mais de 260 mil mortes. Por outro lado, mais de 9 milhões e 600 mil pessoas se recuperaram. E são dados muito alarmantes, mas enquanto nós esperamos que todas as pessoas sejam vacinadas, e infelizmente isso não está ocorrendo na velocidade com que tanto precisamos, e eu acho que nós deveríamos aproveitar enquanto esperamos para aprender mais sobre essa doença. O que fez com que essas mais de 9 milhões de pessoas aqui no Brasil se recuperassem da Covid-19? Será que foi sorte? Ou foram alguns fatores que contribuíram para que o seu organismo combatesse melhor essa doença? E será que não existe algo que cada um de nós não possa fazer, que depende de cada um, para melhorar suas chances de sobreviver caso seja contagiado pela doença? Foi diante desse cenário de muito medo, insegurança, que vem sendo noticiado, e com toda razão, afinal é uma doença perigosa que pode levar inclusive à morte, mas por outro lado eu não vejo também notícias a respeito daquilo que podemos fazer para melhorar as nossas defesas caso sejamos contagiados pela Covid-19. Claro que precisamos manter aqueles cuidados tão importantes como usar as máscaras, o distanciamento social e a higienização das mãos sempre que possível. Mas será que não dá para fazermos algo a mais? Afinal, o cenário é bastante preocupante. Será que não existe alguma providência que possamos tomar para que o nosso organismo esteja melhor preparado caso nós sejamos contagiados pela Covid-19? Eu te pergunto, você não gostaria de estar preparado, que o seu organismo estivesse o mais preparado possível caso venha se contaminar pela Covid-19? Eu imagino que sim. E existe sim uma forma simples de preparar o nosso corpo para lidar melhor, para debelar a doença caso alguém venha a ser contagiado. E aqui eu te apresento muitas e muitas evidências, publicações científicas de pesquisadores, estudiosos, pessoas renomadas do mundo inteiro, publicando basicamente sobre o mesmo assunto e muitas vezes: atividade física, exercício e estilo de vida saudável. Por exemplo, esse artigo que no título já fala: construindo resiliência para combater as formas mais graves da Covid-19. E o autor explica que a diferença entre manifestar a doença de forma mais severa ou mais branda reside na condição do estado inflamatório do indivíduo. E não se trata daquela inflamação do tipo tendinite, aquela dor nas articulações, nos tendões. Eu estou falando de processos inflamatórios discretos, sutis, que estão sempre acontecendo em nosso organismo. A diferença é que, para as pessoas que estão saudáveis, esses processos inflamatórios ocorrem em um nível controlado e equilibrado. Enquanto nas pessoas que apresentam algum distúrbio metabólico, esses processos inflamatórios são crônicos, desequilibrados e em um nível não saudável, ou seja, em um nível nocivo à saúde. E esses processos inflamatórios crônicos não saudáveis acabam sobrecarregando o nosso sistema imunológico. É como se o nosso sistema imunológico fosse um exército. Imagine dois cenários bem diferentes. Em um deles, você mora em um país onde está tudo tranquilo. Não há greves, não há manifestações
Então esse exército está pronto, caso seja invadido por um inimigo, para que todos os seus soldados, que são as células do nosso sistema imunológico, combatam esse invasor. No caso, a Covid-19. E para que isso aconteça, esse cenário bastante favorável para que o sistema imunológico esteja pleno, esse exército de soldados esteja 100% disponível e pronto para combater essa invasão, é preciso que esses processos inflamatórios estejam ocorrendo em um nível baixo e saudável. Agora nós vamos para um cenário bem mais adverso. Imagine que em seu país está ocorrendo uma série de manifestações com tumultos nas ruas, pessoas saqueando lojas, atirando bombas contra os soldados desse exército. Enfim, um caos. E agora chega um invasor. E quando ele encontra esse exército já combatendo uma própria guerra civil, ele terá muito mais facilidade em invadir, penetrar nesse território. E esse exército, sobrecarregado com sua própria guerra interna, não terá plenas condições de combater uma ameaça que é muito mais grave, no caso, a Covid-19. E esse é o caso que acontece quando alguém contrai a Covid-19, mas já estando sob um quadro de processos inflamatórios crônicos. E uma forma de que esse exército esteja pleno, preservado, 100% disponível para combater um agente externo como a Covid-19 é justamente mantendo um organismo saudável com um nível de processos inflamatórios baixos controlados. E o que ajuda muito, baseado na literatura, em diversas publicações, é a prática regular de exercícios que melhora todo esse processo de regulação dos mecanismos inflamatórios no nosso corpo. Isso é o que tantas pesquisas, tantas publicações científicas têm destacado. São cientistas, pesquisadores, estudiosos do mundo todo falando praticamente a mesma coisa, espalhados por dezenas, talvez mais de uma centena de artigos. O tema central dessa discussão é exercício, atividade física, estilo de vida saudável. E todos esses autores concordam que o exercício mostra-se como um recurso muito eficaz para combater a gravidade da Covid-19. Não estou falando que protege contra a infecção, não é isso que esses autores falam. Caso a pessoa venha contrair a Covid-19, o corpo terá melhores defesas para debelar essa doença. A questão é que até bem pouco tempo atrás, todos esses artigos estabeleciam, na verdade, uma hipótese baseada em estudos que já foram publicados há décadas, mostrando que pessoas que praticam exercício regular e em nível moderado apresentam um melhor funcionamento do sistema imunológico. Há vários estudos mostrando que a incidência de infecções do trato respiratório superior, que é uma das regiões mais acometidas pela Covid-19, é menor em praticantes de atividade física. Mas como eu falei, até então era uma hipótese baseada em achados anteriores a respeito da melhor função do sistema imunológico encontrada em praticantes de atividade física com regularidade e em doses moderadas. Não se sabia ao certo se isso valeria também para quem contraísse a Covid-19. Só que agora nós temos alguns dados que estão saindo, dados específicos relacionando os hábitos de atividade física em pessoas que contraíram a Covid-19. Por exemplo, esse estudo
teve uma amostra de mais de 200 pessoas com idades que iam dos 18 aos 75 anos. Essas pessoas contraíram a Covid-19, foram acompanhadas em relação à manifestação da doença e seus hábitos de atividade física foram analisados. E o que os pesquisadores envolvidos nessa pesquisa encontraram? Primeiro, que a inatividade física se mostrou associada de forma significante à gravidade de manifestação da Covid-19. Os pacientes que apresentaram níveis mais baixos de atividade física também desenvolveram a Covid-19 em sua forma mais severa, tiveram mais complicações. Então, aquilo que era apenas uma hipótese, embora muito bem apoiada em estudos científicos anteriores, se comprovou. E houve uma outra descoberta encontrada por esses pesquisadores. Não somente um nível mais alto de atividade física melhorou a recuperação, as chances de recuperação da Covid-19 entre esses pacientes, mas também aqueles que possuíam hábitos alimentares mais saudáveis também apresentaram a Covid-19 com menor gravidade. Um outro dado que é complementar mostrou que não houve diferença em relação a uma melhor recuperação da Covid-19 entre os praticantes de atividade física em nível moderado ou mais elevado, mostrando o quê? Que basta praticar atividade física de forma regular e em doses moderadas. Não precisa ser um atleta. Essa informação sobre o aspecto alimentar, eu peço que você busque orientação dos profissionais da área de nutrição, porque também temos muitas e muitas evidências, muitas publicações científicas mostrando que maus hábitos alimentares contribuem para aumentar esses processos inflamatórios crônicos nocivos à nossa saúde e que você já sabe de toda a história que eu acabei de te contar aonde isso vai levar. E o que caracteriza, o que significa ter um nível de atividade física moderado? A literatura sobre esse assunto mostra que temos que alcançar cerca de 150 minutos por semana de atividade física. 150 minutos por semana significa fazer, por exemplo, 5 sessões de 30 minutos ou 3 sessões de 50 minutos. No entanto, esse conceito é mais elástico, mais flexível, o que facilita a vida de todos nós. É possível acumular 20 minutos em um dia, 45 minutos no outro, para assim tentar ir chegando nesse número dos 150 minutos por semana. E pode ser inclusive fracionado ao longo do dia. Podem ser 3 sessões de 15 minutos de caminhada rápida, usando máscara, mantendo distanciamento social, mas no final do dia, o que vale são essas 3 sessões de 15 minutos que foram feitas, totalizando os 45 minutos. E isso também é destacado nas publicações científicas que relacionam a atividade física aos cuidados em relação à Covid-19. Vários autores falam mais ou menos o seguinte: não é à toa que estamos vendo que as pessoas que desenvolvem a doença, a Covid-19, da forma mais severa, são justamente aquelas que apresentam comorbidades que são causadas pelo sedentarismo, como doenças cardiovasculares, diabetes do tipo 2, a hipertensão, etc. Todas essas comorbidades decorrem de processos inflamatórios crônicos também. Em relação a você monitorar o seu nível de atividade física, está cada vez mais fácil fazer isso. Temos as smart bands, smartwatches, o próprio celular pode nos ajudar em relação a isso. Temos diversos aplicativos que você pode baixar e usar
e monitorar o quanto você se movimenta ao longo do dia. É fácil, é simples. Mas temos sempre aqueles céticos que vão questionar, mas este foi um único estudo, precisamos de mais evidências. E temos mais um estudo feito por pesquisadores brasileiros com uma amostra de mais de 900 pessoas que chegou a resultados muito semelhantes. Eles encontraram que pessoas com sobrepeso ou obesidade apresentaram índices mais altos de internação. E o acúmulo em excesso da gordura corporal está associada também a processos inflamatórios crônicos. Outro achado descoberto por esse outro grupo de pesquisadores: pessoas com baixo nível de atividade física, com menos de 62 minutos de exercício por semana, foram as que apresentaram os maiores índices de internação pela Covid-19. E aqueles que apresentaram um nível de atividade física igual ou superior a 150 minutos por semana, apresentaram também um índice de internação 34,3% inferior àqueles que não se exercitavam com tanta regularidade e na dose correta, na dose moderada. E tem mais um estudo brasileiro também feito com uma amostra de 1.700 pessoas que analisou a manifestação da Covid-19 em praticantes de corrida, natação, ciclismo e triatlon. Veja esse gráfico. Desse lado temos o índice de hospitalização que é esperado para uma população de brasileiros por conta do contágio pela Covid-19. Observe ao lado que este foi o índice de hospitalização desses praticantes de atividade física, corredores, ciclistas, nadadores e triatletas. Ela foi mais de 3 vezes mais baixa do que a média da população geral aqui no Brasil. Então temos pelo menos 3 evidências específicas para a Covid-19, todas sinalizando que a prática da atividade física regular e em nível moderado, cerca de 150 minutos por semana ou mais, pode ser um recurso muito importante para que, caso sejamos contaminados pela Covid-19, que a manifestação dessa doença seja mais branda, mais suave. Portanto, se você está sedentário ou praticando pouca atividade física, busque orientação, principalmente porque esses aumentos muito acentuados e repentinos podem deprimir o seu sistema imunológico, diminuindo suas defesas em um momento tão crítico, tão delicado. Então, com a devida orientação, você vai conseguir ir aumentando de forma gradativa, saudável, para ir pouco a pouco alcançando esse número de 150 minutos ou um pouco mais de atividade física regular por semana. Eu espero ter ajudado com esse vídeo. Eu mostrei dados específicos sobre a relação entre o nível de atividade física e o grau de manifestação da Covid-19, inclusive dados brasileiros. Os pesquisadores do mundo todo têm alertado que o sedentarismo é um grande problema e agora isso fica cada vez mais claro para nós. Eu mesmo não poderia imaginar que em algum momento precisaríamos tanto do nosso sistema imunológico como agora. Compartilhe essa informação com seus amigos, seus familiares e pratique exercícios. Só depende de você. Fique bem, bons treinos. Valeu!